Fala pessoal, estamos de volta aí para a nossa terceira aula, tá? E essa aula aqui vai ser muito legal porque a gente vai começar a falar sobre o que é o game design, como é que é o processo de criação de um jogo. Então fica ligado, tá? Vem com a gente, acho que vocês vão curtir. Bom, na nossa aula anterior nós falamos um pouco sobre a evolução do videogame. Uma coisa bem passando, só para vocês terem uma ideia, citamos sobre a década de 70, a década de 80, nos anos 90, o nosso século 21. E agora nós vamos começar a falar um pouquinho de processo. Vamos começar a falar, entender como é que é o processo de criar um jogo. Ah, Marcelo, criar um jogo é só programar. Não, muita calma nessa hora, não é assim não. Tem toda, digamos assim, várias etapas e existem vários profissionais que vão participar do processo de criação de um jogo. Tanto pode ser um jogo digital, também como um jogo analógico. No jogo analógico é um pouquinho diferente, mas a essência, nos dois casos, é a mesma. Então, vamos começar falando para vocês o que é game design. Primeiro, game design não é arte, claro. Game design é o processo do qual você vai desenvolver um jogo escolhendo mecânicas, criando as regras, escolhendo o tipo de jogo e por aí vai. Ou seja, o cara que é o game design, tá, ele tem todo um processo e uma palavra que eu vou colocar agora aqui chamada metodologia para fazer essa criação. Então, como é que você começa a criar um jogo? Ah, eu tenho uma ideia. Então, beleza, é o primeiro ponto. Eu vou ter uma ideia de como criar um jogo. Ah, vamos supor que eu quero criar um shooter, um jogo de tiro, de nave, qual tem que se desviar. Ou seja, o game designer, primeiramente, o que ele faz? Ele tem aquela ideia. Ele tem uma metodologia de trabalho da qual, primeiro, ele vai fazer uma pesquisa para, de repente, estudar títulos semelhantes, ou se ele está criando uma coisa inédita, tá? Como essa coisa inédita vai impactar dentro da indústria de jogos ou dentro com os jogadores. Gente, isso não tem hora, não tem lugar e você não precisa, se você está criando do zero, você não precisa nem de computador, basta papel e lápis, tá? Mas é claro que a internet sempre ajuda. Então, o primeiro ponto é você ter essa ideia, colocar ela no papel, depois fazer a pesquisa, aí sim a internet vai nos ajudar pra caramba, porque você vai estudar jogos diferentes, vai ver títulos diferentes, vai ver como é que era uma solução de um jogo antigo, aquela coisa toda, né? E aí entra o processo de design. Como assim o processo de design? Bom, eu vou fazer um jogo de tiro, um shooter, um tipo específico de jogo. Aliás, eu vou fazer um desafio para vocês no final dessa aula aqui, tá? Então você vai entender como é que é o processo de design daquele jogo. Ah, eu atiro, tem arma especial, vai ter um chefe, vai ter isso, vai ter aquilo. E nesse momento que você começa já a escrever o seu jogo, você começa a criar o que a gente chama de GDD, ou Game Design Document. O que é isso? O Game Design Document é um guia de como o seu jogo vai ser criado. Qual é o estilo gráfico, quais são as fases do jogo, quais são os inimigos, por exemplo, qual é o inimigo mais poderoso, se o inimigo é afetado por uma arma, outro não é, se você vai ter como dizer, um bônus que vai te dar mais vida, ou seja, você vai escrever um verdadeiro documento explicando como o jogo funciona. Calma, você não vai programar, você não vai fazer arte, você vai fazer o quê? Um guia de como esse jogo vai ser criado e a partir daí você vai interagir com o quê? Com os elementos da sua equipe, seja o programador, o artista. Vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Mas eu queria que vocês entendessem que o Game Design Document, ou GDD, ou documento de projeto de jogo, de design de jogo, é essencial para a criação do seu jogo, seja digital ou analógico. Ah, Marcelo, mas meu jogo é muito simples, eu tenho que fazer um GDD? É bom, até para você entender como é que é o teu trabalho e até para você poder se guiar para você não se perder. Tem GDDs tão grandes, que acabam se tornando o que a gente chama de Game Bible. Jogos enormes, por exemplo. Eu gosto muito de citar o exemplo do God of War, que é um jogo que eu gosto muito. É um jogo grande pra caramba. O GDD dele é enorme, é um Game Bible, de tão grande que é. Que ele envolve tantas facetas ali. Tá? Ou seja, a partir daquele momento que você escreve o GDD,
Outra coisa, GDD pode ser um documento vivo. O que significa documento vivo? Significa o quê? Que ele pode ser modificado, você pode colocar coisas dentro dele durante o desenvolvimento do jogo. Feito o GDD, aí a gente tem o processo de desenvolvimento. Do qual o game designer vai interagir com o programador, para ele poder fazer as rotinas do jogo, aquela coisa toda. Vai ver com o artista, para ver se o personagem que você quiser é esse, aquela coisa toda, as animações, aquele negócio todo, pessoal do som. Para depois que ter esse período de desenvolvimento, entra no período que a gente chama de testes ou playtests, do qual você pode fazer com a tua equipe, com um grupo limitado de jogadores, ou o que a gente chama de playtest beta, que você pode colocar muita gente para testar o teu jogo. Tá? Feito isso, essa fase, você bota o seu jogo no mercado. E aí você vai botar numa plataforma de venda digital, pode ser um Steam, um Epic, um GOG, o que seja, para o teu jogo chegar no mercado. E aí você vai ver se o teu jogo vendeu ou não. É interessante também que alguns game designers e muitas empresas, recomendo até vocês poderem ver, assistir isso, são chamados post-mortem, que é, digamos assim, os caras fazem, depois que o jogo foi lançado, foi pro mercado, se ele foi um sucesso ou foi um fracasso, eles mostram o que foi de legal e o que não funcionou dentro do desenvolvimento daquele jogo. É muito legal porque você aprende muito com esses pós-mortem. Tá? Normalmente, todo grande desenvolvedor, todo o grande game designer, ele faz os pós-mortem do seu jogo. Para quê? Até para servir como experiência para os outros jogadores. Beleza? Bom, gente, isso aqui é uma coisa bem básica para você começar a entender como é que você cria um jogo. Tá? E eu vou falar depois, no próximo bloco, os tipos de game design para vocês entenderem onde essa coisa pode ir. Beleza? Vamos junto! Bom, pessoal, vamos nesse bloco agora falar sobre os tipos de game design. Pera aí, Marcelo, você está ficando confusa. Como assim tipos de game design? Você fala que o game design faz tudo. Sim, mas dependendo do jogo que você for fazer, isso pode ter diferentes game designers. Calma, vamos lá, eu vou explicar. Um jogo muito grande, um jogo de mundo aberto, imagina o Witcher 3. Tá? Ou seja, os tipos de game design vão variar muito de acordo com o estilo e do tamanho do teu jogo. Por exemplo, um dos grandes tipos de game design mais conhecidos é o chamado level design ou design de níveis. Level design, jogos têm níveis. Tá? Tem aquele jogo de plataforma que você tem uma dificuldade maior do que o outro e aquilo vai. O que é o level design? O level design você constrói o nível onde o jogador vai jogar. O espaço onde o jogador vai jogar, onde você vai colocar os inimigos que ele vai ter, as armadilhas, os power-ups dele, uma série de coisas ali dentro. Então existe um tipo de game design que é especializado nisso. Tá? Pô, Marcelo, mas o cara ele só faz isso. Dependendo do estilo de jogo, se for um jogo muito grande, sim. Tá? Então ele só vai fazer level design. Uma outra coisa é o world design, o design de mundo. Ou seja, é um estilo de game design que cria o mundo. Tá? Os lugares daquele mundo, o mapa, aquela coisa toda. E ele pode fazer um papel de level design que cada parte daquele mundo tem características diferentes. Ou seja, ele na realidade, o que ele faz? Ele cria um ambiente de jogo, tá? E você insere ali a tua história, seus personagens, e aí vem o próximo cara, que é o content design, ou design de conteúdo. O que esse cara faz? Esse cara, por exemplo, fala, olha, aqui nesse nível aqui, ou nessa área do mapa do mundo, eu vou criar um conjunto de quests para o meu personagem que está ali fazer essas quests. Ou seja, ele faz quests de jogo, faz quebra-cabeças, cria itens. Por exemplo, eu vou criar uma espada mágica que, por exemplo, quando tem quando tem um monstro próximo ela brilha, ou ela tem um bônus de ataque, e por aí vai. É o content design que faz isso. Ele também faz personagens. Também pode fazer, por exemplo, locais específicos. Aí fica um pouco ligado mais ao design de mundo. Mas o content design é o que o próprio nome diz. Design de conteúdo. Ele vai criar esses conteúdos todos para o teu jogo. Tem um outro cara que eu gosto muito, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é o System Design ou Design de Sistema. O que esse cara faz? Esse cara faz a matemática do jogo. Tá? Ele faz o que eu comentei lá na nossa primeira aula sobre o balanceamento do jogo. Tá? A matemática do jogo, vou dar um exemplo clássico. Por exemplo, o personagem está usando uma arma
no jogo, ele atira. Essa arma dá X de dano. Ele vai fazer a matemática para essa arma não se tornar muito poderosa ou muito fraca, para o jogo se tornar interessante. Ele também faz as regras do jogo. Uma outra coisa que hoje em dia os system designers fazem, principalmente quando você está jogando MMO, onde tem compra e vendas de itens dentro do jogo, é a economia do jogo. Para você não ter, por exemplo, inflação dentro do jogo ou deflação. Olha que doideira. Então, quer dizer, tem um cara que pensa matemática para o jogo. Porque sim, tá? Existe isso dentro dos jogos. E você precisa pensar isso. E por último, tem um outro tipo que é considerado também de game design, que é o roteirista. Que ele é responsável pela história do jogo, fluxo, diálogos de personagens. Tá? Você cria um personagem, o roteirista pode criar toda uma história para aquele personagem, falar da família dele, de onde ele veio, os problemas que ele teve, aquela coisa toda. Ou então você tem um jogo que tem uma linha narrativa e o roteirista vai trabalhar essa linha narrativa, os ganchos, vai trabalhar, por exemplo, as mudanças assim na história. Existe um cara só que faz isso. Aí você vai perguntar, beleza, Marcelo, uma pessoa pode ser tudo isso? Pode, tá? Pode. Mas realmente algumas dessas pessoas se especializam, desses profissionais se especializam em alguns desses tópicos que eu citei para vocês. Então, por exemplo, tem um cara que ele é um level design, um system design e também um content design. Tem outro cara que é um roteirista, é um level design e é um content design, mas ele não é system design nem word design, e por aí vai. Tá? Então é importante entender que dentro do próprio game design você tem tópicos específicos de cada situação, tá? Da qual você pode colocar dentro do seu jogo. Beleza, pessoal? No próximo bloco, eu vou falar sobre o game design. E aí vocês vão entender um pouco mais como toda essa história funciona. Beleza? Vamos juntos! Bom, gente, e agora eu vou falar do primeiro profissional, tá, da indústria de jogos, do qual vocês vão conhecer. No final desse papo todo aí, a gente tinha que falar desse nosso primeiro profissional. E, de repente, muita gente gosta de ser esse profissional, que é o game designer. É o cara, eu já tenho falado dele aqui, mas agora eu vou falar com mais detalhes, né? O que esse cara faz? Vocês já viram que existe uma série de formas de game design, word design, content design, level design, roteirista. Ou seja, o game designer, ele pode ser isso tudo. Só que o game designer, como eu falei, ele é o profissional que faz o jogo. Ele cria as mecânicas, faz a matemática quando necessário, cria níveis, ambientação e até mesmo a história. Só que o game designer, ele é uma espécie de cola dentro do jogo. Pera aí, não entendi. Como assim o game designer é uma cola? O game designer, eu falo que ele é o profissional mais completo dentro da indústria de jogos. Por quê? Porque ele conhece um pouquinho de programação, saca de arte, saca de roteiro e pode sacar de outras coisas também, como monetização, coisas que eu vou falar mais à frente. E ele conversa com todo mundo dentro desse ambiente de desenvolvimento. E ele interage com o programador para falar, pô, isso aqui ficou legal, olha, o level design que eu fiz, o personagem tem tanto de vida, o inimigo tem tanto de vida, e por aí a gente vai fazer isso na programação. Poxa, as cores que você está usando estão legais, o personagem que você fez está mais ou menos como eu imaginei, você pode falando com o artista, né? Então ele é um profissional multiuso, vamos falar assim, brincando, né? Então, na realidade, ele é o cara mais completo. Existe um outro tipo de profissional que interage muito com o game designer, que eu falo até brincando que é o profissional da chibata, brincadeira, pessoal, que é o produtor de jogos. Mas eu vou falar mais à frente sobre ele. Mas o game designer, como eu falo, ele é o profissional mais completo nesse meio, porque ele tem que conhecer todas as facetas de produção do jogo, mesmo também quando eu estou falando de jogos analógicos. Por que isso? Por exemplo, o cara faz um jogo com 1 milhão de componentes, tá? 1 milhão de peças, 1 milhão de miniaturas. Aquilo, de repente, em termos de criação, de industrialização daquilo ali, vai ficar muito caro, o jogo fica inviável. Então ele tem que sacar um pouco disso também. Então esse cara é o primeiro profissional. O que precisa para ser um game designer? E aí? O que precisa para ser um game designer? Primeiro, você tem que jogar.
Ou seja, tem o que a gente chama de ter uma ludografia. O que é isso? É você ter jogado muitos jogos. Eu vou ser game designer de jogos digitais. Beleza, então você tem que ter jogado muitos jogos diferentes, inclusive jogos que você não gosta de jogar. Peraí, Marcelo, que doideira! Sim, você precisa conhecer que você, como um profissional de game design, vai chegar um momento que um cliente vai chegar para você e vai dizer: cara, eu preciso que você faça esse jogo aqui. Putz, eu não gosto de jogar esse estilo de jogo, mas eu vou ter que fazer, que de repente meu cliente é uma necessidade daquele meu cliente. Então a primeira coisa que você tem que ter é uma extensa ludografia. Isso também vale para o pessoal que quer fazer jogo de tabuleiro ou card game. Tem que ter jogado muito jogo de tabuleiro, tem que ter jogado muito card game, para entender como a coisa funciona e como é que é a dinâmica de jogo. O game designer também tem que ter o quê? Uma boa ludoteca. Tá? O que é uma ludoteca? Uma biblioteca de jogos. Você ter sua coleção de jogos, tanto digitais como analógicos, para ter seu objeto de estudo. Para você poder ver, o cara fez isso aqui, resolveu o jogo dessa maneira que é interessante que eu posso usar no meu. Esse cara aqui resolveu esse problema dessa maneira. Pô, isso aqui não ficou muito bom nesse jogo, vou evitar fazer isso. Então é muito importante ter esse tipo de coisa. E quais são, digamos assim, os skills que o cara precisa ter para poder fazer isso? Dependendo do tipo de game design que você vai ser, você tem que ter um bom conhecimento em matemática, você tem que ter um bom conhecimento em filosofia. Filosofia, sim, estou falando sério, filosofia. Psicologia um pouquinho, tá? Conhecimentos de técnicas de produção de jogos. São saberes, tá, que você tem que ter, além dos saberes, vamos dizer assim, tradicionais, para te complementar. E aí, é muito importante também falar de um termo aqui muito rapidamente que eu vou comentar para vocês, que são chamados soft skills. O que é isso? Hard skill, por exemplo, que é o contrário do soft skill, né? É você saber programar, é você saber escrever um texto, usar um editor de texto, uma planilha. E o soft skill, por exemplo, é liderança, empatia, você saber comunicar em grupo. Um bom game designer é um cara que se comunica bem, é um cara que interage muito bem com o grupo, é um cara que tem uma empatia legal, sabe falar, sabe expor as ideias de uma maneira que as pessoas entendam. Então, é importante você ter isso aí também, tá bom? E tem uma coisa que eu acho muito legal que eu gostaria de falar para vocês a respeito do game designer, tá? Como eu falei, o game designer é a cola, é aquele profissional que navega em todos os mundos. E o game designer, ele aprende muito fazendo. É verdade. Como é que você se torna um bom game designer? Obviamente, é você ler alguns livros a respeito, que, por exemplo, na década de 90 não existia nada disso. Hoje você tem uma bibliografia muito boa de livros aí no mercado para você estudar. Mas, novamente, aprender fazendo. Aprendendo, errando e acertando. E como é que você faz isso? Primeiramente, fazer um jogo. Hoje a gente tem grande possibilidade mesmo, de maneira online ou presencial, tá? De participar das chamadas Game Jams. São eventos dos quais você tem que fazer um jogo em 48 horas ou num período de tempo muito curto. E você, como game designer, pode trabalhar dentro dessas Game Jams para aprender algumas coisas. Tá? Hoje também o game designer tem ferramentas muito poderosas à sua disposição. Tá? Vou falar um pouquinho mais sobre ferramentas à frente, mas o game designer, digamos assim, brincando, vamos falar brincando, o game designer raiz usa dois tipos de ferramenta. Lápis ou papel ou editor de texto planilha. Mais nada. O resto está tudo aqui na cabeça dele e ele vai colocar isso no papel. Então são pontos para você entender o que o game designer faz. Esse é o primeiro profissional que eu quero apresentar para vocês nessa nossa jornada do X-Boom, para vocês entenderem, tá? O que vocês podem, no que vocês podem atuar dentro do mercado de jogos e se esse cara fala muito para vocês. Novamente, para a gente terminar esse terceiro módulo, que é o seguinte: game designer, ele conhece um pouco de programação, conhece um pouco de arte, conhece um pouco de som, uma série de coisas. Mas a essência dele é o quê? É criar a matemática, os sistemas, as regras, tudo que faz o jogo acontecer. O level design, qual vão ser, digamos assim, as quests do jogo, as armadilhas, o que você precisa para sair dessa fase. Ou seja, ele cria o jogo. Eu falo até brincando, ele faz a mágica acontecer. É isso, gente. Bom, a gente vai fechar
esse nosso primeiro grande módulo, essa nossa terceira aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu gostaria aqui no final de deixar para vocês um pequeno desafio, né, para vocês procurarem nomes de game designers famosos e famosas, que tem várias game designers famosas aí também, e saber o que eles fizeram e como é que eles trabalham, tá? Isso é um ponto que eu queria deixar para a gente passar para o nosso próximo módulo, do qual a gente vai falar sobre o programador e as ferramentas de programação. Ah, antes que eu me esqueça, é importante lembrar, tá? Jogue. Para você ser um bom game designer, você tem que jogar. Mas não é jogar com o olhar do jogador, e sim com o olhar do cara que está criando o jogo. Isso você vai desenvolver com o tempo, mas você tem que fazer isso para você entender como as coisas funcionam. Isso aí, gente. Nos vemos no nosso próximo encontro. Abraço para vocês.